Para falar sobre a importância da história, eu vou ler um pequeno texto, um pequeno parágrafo de um autor, de um filósofo chamado George Santayana. Esse parágrafo, esse primeiro trecho que eu vou ler, ele está em um livro chamado A Vida da Razão. Mais precisamente no volume 1 desse livro, no capítulo 12. E uma parte desse trecho ficou muito famosa quando se vai falar da importância da história. E primeiro eu vou ler o trecho todo que diz o seguinte: o progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção. Quando a mudança é absoluta, não permanece coisa alguma a ser melhorada, e nenhuma direção é estabelecida para um possível aperfeiçoamento. E quando a experiência não é retida, como acontece entre os selvagens, a infância é perpétua. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Bem, a frase que ficou famosa foi esta última frase, que a gente pode também dizer de uma forma mais simples, da seguinte maneira: aqueles que não lembram, que não conhecem o passado, acabam repetindo. Essa é a ideia. E essa frase é muito boa para entender a importância da história. Um dos fundamentos da história é exatamente compreender o desenvolvimento, a origem, as conexões que fazem parte seja de uma sociedade, seja de uma família, seja de qualquer objeto que a história esteja estudando, porque a história ela pode estudar uma sociedade toda, por exemplo, a história do Brasil, ela pode estudar uma família, por exemplo, a história dos Buarques de Holanda, ela pode estudar uma cidade, por exemplo, a história de Fortaleza. Podemos estudar também a história de esportes, a história do futebol, a história do samba. Enfim, a história pode estudar qualquer assunto, basicamente, que você possa imaginar. E quando se fala em relação à sociedade, à cultura, esta frase que eu li é muito lembrada. Quando nós não conhecemos, quando não entendemos a nossa história, nós acabamos por repeti-la. Por isso que na sexta-feira também eu enviei 2 textos e um deles falava sobre a pandemia, falava sobre como que os presidentes no Brasil lidaram, como que eles se comportaram em relação à gripe espanhola, que foi uma pandemia que nós tivemos 100 anos atrás no mundo todo e que também afetou o Brasil. E a reportagem falava exatamente sobre a forma como o governo, como os presidentes se comportaram em relação à gripe espanhola. E lendo aquele texto, nós podemos perceber erros ou acertos que estão sendo repetidos agora. Ou seja, compreender a história é também uma forma de nos prepararmos para o presente e para o futuro. Isso pode, como eu falei, ser feito no plano da sociedade, mas também no plano individual. Por exemplo, existe um tipo de história, existem historiadores que se especializam em biografias, na história de pessoas. Lendo, conhecendo essas biografias, nós podemos nos inspirar nelas, aprender com elas, para evitar alguns erros em nossas próprias vidas.